Quem já souber o caminho, já é muito bem-vindo. Amém? Queridos, hoje nós vamos continuar a conversarmos um pouquinho mais sobre um assunto que já foi ali 50-50 tratado no último domingo. Quem lembra o que nós conversamos? Qual foi o ponto principal do último tema? Alguém lembra? Provação. Provação é fácil de lembrar, né? É fácil de lembrar. E é isso aí. Buscando sermos aprovados. Antes da gente continuar, quero falar um pouco mais sobre isso e avançar um pouquinho mais ali no texto de Tiago mesmo, abordar um assunto bastante importante, fazer uma distinção bastante importante. Antes da gente ir para frente, vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigado mais uma vez, obrigado por esse momento de louvor, ó Deus, oh Deus, como é bom te adorar, ó Deus, como isso nos faz ficar mais próximos de Ti, nos concentrarmos um pouquinho melhor no motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui. E eu clamo, ó Pai, que cada domingo que a gente se reunir aqui, cada dia das nossas vidas e cada momento que a gente fechar os nossos olhos, e mesmo às vezes de olhos abertos, que a gente dirigir ao Senhor, ó Deus, louvor, oração, intercessão, palavra. Pai, que cada vez mais isso nos chame para perto de Ti, ó Deus, que cada vez mais isso nos fortaleça, que cada vez mais os nossos olhos sejam abertos, que cada vez mais os nossos ouvidos sejam abertos, e que assim a gente caminhe, ó Deus, para obter a coroa da vida, Deus, em nome de Jesus. Fala conosco hoje, em nome de Jesus, amém. Eu queria que você junto comigo abrisse na carta de Tiago, novamente no capítulo 1, a gente vai avançar um pouquinho nos versículos, a gente vai ler hoje do 12 ao 15, poucos versículos, Tiago, capítulo 1, versículos 12 ao 15. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós conversamos sobre provação no último domingo. Ficou bastante claro, e aqui Tiago continua na mesma temática, a temática da provação. Só que aqui Tiago adiciona um conceito novo, porém muito confundido por nós cristãos: provação e tentação. Quem já tem uma caminhada cristã aí de anos, nasceu dentro da igreja, ou tem uma caminhada mais longa, essa é uma coisa que sempre nós ouvimos: provação e tentação, provação e tentação. E mesmo às vezes sabendo a distinção, nós, na caminhada, nós confundimos as coisas. Diante de porque uma coisa é a palavra em si. Não, eu sei a diferença. Provação é isso, tentação é aquilo. Eu sei a diferença. Mas no momento, na hora de viver, provação e tentação são confundidos. Nessa continuação do texto aqui, do 1º capítulo da carta de Tiago, o discípulo aborda agora um outro tipo de desafio vivido na caminhada cristã. É também um desafio, assim como a provação, mas um desafio diferente. Para entender bem essa diferença,
a gente vai navegar aí entre essas duas palavras, provação novamente e tentação. Vou falar um pouquinho mais sobre provação, não quero perder tanto tempo aqui. Também hoje nós temos a nossa Santa Ceia, então não quero me delongar tanto hoje. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre provação, talvez ali raciocinar um pouco mais sobre os pontos principais e usar este texto agora, esta parte da carta, para a gente entender um pouco mais sobre provação. Eu queria abordar 3 pontos de cada palavra, 3 pontos da provação e contrapor eles na tentação, para a gente entender bem a distinção entre eles. O primeiro ponto sobre provação que eu queria conversar com vocês hoje é: a provação é para quem está na escola da vida. Grava bem essa palavra ou essa frase, escola da vida. A provação é para quem está na escola da vida. Pastor, o que você quer dizer com isso? Lembra dos exemplos que a gente usou domingo passado? Sobre a escola, faculdade, qualquer curso? Pois bem, quem está passando por provas é porque tem estudado, tem se preparado e chega a hora de evoluir, de mudar de nível, de crescer. Então, é uma escola. A gente já entendeu que provação, que as provas vêm para quem está estudando. Prova vem para quem está se aperfeiçoando. Prova é para quem está na escola. E nesse significado mais bíblico, é para quem está na escola da vida. Por isso, meus irmãos, estamos todos nessa escola. E há uma expectativa específica de Deus para cada um de seus alunos. Cada um está num nível diferente e cada um terá uma especialidade que será utilizada pelo Senhor quando formos, por exemplo, fazendo um paralelo de novo com a faculdade, para o mercado de trabalho. Há uma intenção. As provações, a prova, há uma intenção nela. Há uma intenção divina na avaliação. Deus precisa saber se você, que Ele chamou para algo específico, de novo, vamos lá para a escola. Quando você estuda alguma coisa, é alguma coisa específica. Ninguém tem uma matéria de estudos. Mas estudo do quê? Você nunca se matriculou, eu tenho certeza que você nunca se matriculou numa matéria, numa disciplina que dizia assim, estudos. Estudos sociais, ciências, matemática, biologia. Há um assunto a ser estudado e futuramente um assunto a ser provado. Vamos ver se você aprendeu? Vamos ver se você entendeu? Ou se você ainda precisa permanecer estudando aquele mesmo assunto, até que você seja, como a Amanda falou já no começo, até que você seja aprovado. Então há uma sequência, há uma intenção, há uma lógica. A provação é para quem está na escola da vida. Sabe quando Jesus chega aos seus discípulos e fala lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 27, ide por todo mundo, anuncia o Evangelho a toda criatura, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, discipula. Sabe o que ele está falando? Parabéns, vocês foram aprovados. Agora vocês vão para o mercado de trabalho. Agora é a vez de vocês ensinarem. Porque vocês foram aprovados. Eles passaram por essa escola da vida intensa, 3 anos. Quem se graduou em 3 anos, aí fica tranquilo. Não é menos do que quem se graduou em 5, não. Porque a escola de Jesus aqui foi 3 anos, intenso. Período integral. Prova atrás de prova. E uma coisa que a gente não discutiu, não especificamente no domingo passado, às vezes você não vai ser aprovado de cara. Lembra quando os discípulos tentaram expulsar aquele capiroto que era um pouquinho mais complexo? Não deu certo. E Jesus, tentamos lá, mas o capiroto ganhou de nós, viu?
tem problema não, isso aí precisa de muito jejum e oração. Sabe o que Jesus estava falando para eles? Fica tranquilo. Eu meio que sabia que vocês não iam passar nessa prova. Mas vocês precisavam experimentar que esse nível aqui é um nível um pouquinho diferente. Vocês têm que estudar mais. Jejum e oração é estudo. Vocês têm que se aproximar um pouquinho mais de mim. Mas não tem problema. Vocês estão na escola ainda. Não tem problema, eu vou fazer uma recuperação para vocês. Na minha época, pelo menos, chamava recuperação. O nome abençoado. Vai para recuperação. Era a chance que você tinha de estudar um pouco mais e daí ficava livre da prova, é isso? Não. Você tinha a chance de se preparar um pouco mais. Você não saiu da escola da vida ainda. Irmão, irmã, você não saiu da escola da vida ainda. Sabe a prova que você passou ontem? Parabéns, fica esperando que daqui a pouco vem outra. Essa é a escola da vida. Uma prova atrás da outra. Mas olha só o que Tiago fala no finalzinho do versículo 12. Porque depois de ter sido aprovado, peraí, as coisas mudam. Receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Mas espera aí, quem que é coroado? Coroa lembra o quê? Além de uma pessoa idosa. O que diz? Não falei nada, não apontei para ninguém. O que significa coroa? Rei, rainha. E se tem rei, se tem rainha, tem o quê? Tem reinado. Nenhum rei, nenhuma rainha é rei e rainha de um casebre. Alguém, tem gente que é. A Célia é. Mas fora a Célia, irmã Marta. Geralmente quando tem reinado, tem rei, tem rainha, tem coroa, tem rei, tem rainha, tem reinado. Logo, essa vida aqui não é uma vida qualquer que Tiago está falando. Essa coroa dessa vida, a coroa dessa vida, não se engane, não é a coroa desta vida. A gente está na escola da vida terrena, mas quando a gente ganha coroa para uma outra vida. Que vida é essa? É a coroa da vida eterna. Porque aqui o reinado eterno não está estabelecido. Senão a gente não morria. Nós estamos estudando nesta escola para a gente alcançar a coroa de uma vida que ela é eterna. Quando nós fomos finalmente aprovados, é o vestibular. Você estuda lá desde pequenininho, matemática, ciências, biologia, vai estudando 1 mais 1, 2 mais 2, né, que a gente deu exemplo. Você vai crescendo, você vai evoluindo, vai chegando lá umas contas mais difíceis. Equações do 2º grau, vou dar uma arrepiada na galera agora, que gosta de matemática. Bhaskara, nossa, meu Deus, Bhaskara. Equação do 3º grau, 3 incógnitas. Aí o professor coloca 1, 2 constantes e a terceira ele não te dá. Aí você vai ter que usar Fourier para resolver aquela equação do 3º grau. Você vai indo, supletivo. Você vai indo e crescendo. Mas essa é a escola dessa vida. Você teve que ser paciente com o seu irmão. Quem tem irmão, irmã aí? Levanta a mão. Irmão, a geral, beleza, vai ficar fácil esse exemplo. Por que você acha que Deus criou o irmão ou a irmã? Para encher o saco. Para você ter com quem lutar, aprender a se defender sem o risco de morrer. Depende dos irmãos, né? Porque tem uns irmãos que eu vi umas histórias aí que eu falei, caraca, o nível não era esse lá em casa. É para você levar umas bordoadas mesmo. Não é? A gente se ama, a verdade é isso. Os mais novos vão dizer que não, mas depois o mais velho, quando você fica longe do teu irmão, a pior coisa, que você fica uma saudade tremenda dele. Aquele cara que você bateu, quis matar ele, você fica chorando porque você está com saudade dele.
Aconteceu isso comigo com meu irmão. Meu irmão quase nunca fala que me ama. Mas quando ele me manda uma mensagem, saudade de você, piá. Para quem é do sul, piá. Pô, te amo, cara. Eu falei, caraca, mano, não fala isso. Que me afeta um pouco esse negócio de me ama. Mas a verdade é que a gente saía na porrada. A escola da vida é assim. Enquanto eu brigava com meu irmão, umas coisas besta, Deus já estava me ensinando. Aquelas mini provas, aquilo lá não era nem prova, era trabalho de casa, com consulta, com 1 mês para entregar. Era isso que era o relacionamento com meu irmão, com a minha irmã. Era Deus já trabalhando. Aí a vida vai fazendo o quê? A vida fala assim para você: olha, você está almejando, presta bem atenção nisso, você está almejando a coroa da vida, é isso que você quer? Você quer ser um cirurgião cardíaco? É isso que você quer ser? Então começa se acalmando com as provocações do teu irmão. Você quer ter um pulso firme, uma mão estável, um controle emocional inquebrável para poder fazer uma cirurgia numa pessoa que está com o peito aberto. A vida dela depende de você. Você quer chegar ali? Então faz o seguinte, começa aguentando as provocações do teu irmão mais novo. Essa é a escola da vida. A gente está almejando algo inestimável. Não tem preço. Então você vai ter que passar por muita prova, meu irmão, minha irmã. Você vai ter que evoluir muito. Paulo chega a dizer que nós evoluímos como? De glória em glória. Vocês têm noção do que é isso? De evoluir de glória em glória? É outro nível. Você expulsa demônios de castas, não sei o quê. Daqui a pouco, cara, você vai estar lutando contra sem nem estar presente. Já viu isso? Já pensou numa intercessão tão poderosa que você não precisa nem estar lá? E o capeta vai fugir? Quer chegar nesse nível? Meu filho, vai orar primeiro. Vai ler a palavra. Aguenta teu irmão, isso não é nada. Essa é a escola da vida. Nós almejamos uma coroa. Coroa fala de reinado. Nós almejamos a coroa da vida eterna. Provação é para quem está na escola da vida e para quem almeja algo eterno. As 2 primeiras características da aprovação. Terceiro e último ponto sobre provação. A origem. Isso aqui é o termômetro. Esse aqui é o sinal master. A origem da provação está no eterno. Não só nós almejamos estar lá, mas a origem dela está no eterno. A origem da provação não está em nós. A origem da provação não está nessa terra. Por mais que as provações aconteçam neste campo, ela não está aqui. Logo, a provação tem por princípio a preparação daqueles que estão destinados a algo muito maior do que essa terra. A sua origem não está na humanidade, a origem da provação está no céu. A provação vem do céu. As provas que você fez na vida vieram do examinador ou elas vieram de você? Quando você está sentado na aula, aquela prova que chega para você, foi o teu colega que fez? Foi você que fez? Quem que fez aquela prova? Foi o professor, foi o examinador. E ele fez ali, sentado, alguns professores que tinham uns espíritos imundos, às vezes faziam uma prova ali na hora, né? Mas não era o comum. O comum o que era? O professor lá na hora da atividade dele, ou às vezes os mais fominhas até em casa, às vezes, não deveria, mas às vezes até em casa, ele está lá pensando, como é que eu vou fazer essa galera reprovar? Não, como é que eu vou provar que está funcionando? E ali fazia os enunciados, preparava aquela prova.
Então, para quem está sentado diante da prova, você precisa entender isso. Essa prova que vem para você, ela não vem de você. Ela não tem a ver com você. Lembra que a gente conversou isso domingo passado? A prova não tem a ver com você. Para com isso. Isso só acontece comigo. Não. Deus não está sentado ali, não tem um quartinho para Deus ali ficar na tua casa pensando, como é que eu vou pegar esse cara de jeito? Não. Sabe o que acontece? A aprovação ela é geral. Deus se utiliza dos percalços e das situações da vida para provar todos nós, em todas as áreas. Ele quer que todos nós alcancemos a coroa da vida. A prova vem dele. Assim como um professor, lembra, a gente conversou isso domingo passado, pega a prova, é enunciado 1, 2, 3, 4, 5 para você, para você, para você, para você. É um maço de provas que são igualmente distribuídas para todos os alunos. A origem da prova está no eterno. Está no nosso grande examinador. Está no nosso grande professor. A origem da nossa prova está em Cristo Jesus. A aprovação vem dele. É ele querendo nos ver aprovados, melhores, crescendo, numa rampa ascendente que leva até o céu. As provações acontecem dentro das salas de aula da vida, para aqueles que estão lutando para serem aprovados e receberem a graduação máxima, a última, a final, a coroa da vida eterna em Cristo Jesus. Amém? É para isso que as provações servem. Agora deixa eu rapidamente falar com você sobre tentação. Deixa eu rapidamente falar sobre provação. A prova ou as provações são para quem estão na escola da vida, para aqueles que almejam a vida eterna, e a origem destas provas também está no eterno, no céu. E as tentações? A tentação é um pouquinho diferente. Assim como a aprovação é para quem está na escola da vida, a tentação é para quem está matando aula. A tentação, olha a irmã Marta lá. Irmã Marta, matou muita aula, né? A tentação é para quem está matando aula. Vamos ler o versículo 14? Se você puder ler comigo. Cara, eu ia pedir para o Carlos colocar, mas já estava lá, o bicho é rápido. Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O final do 13 diz assim: não diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Então, a gente já sabe de cara, a tentação não vem de Deus. A tentação não vem de Deus. Aí o 14 responde, ao contrário, sabe de onde vem? Cada um é tentado pela própria cobiça, pelo próprio umbigo, pela própria carne, quando esta o atrai e seduz. A tentação é aquele sentimento de euforia quando se está prestes a fazer algo errado. Alguém já matou aula aqui? Fora o irmão Mato, que eu já sei que matou muita aula. Felipe, Dani, já matou aula? Não acredito. Sabe aquela sensação de liberdade, aquele desejo de fazer o que vier na cabeça? Porque quem mata a aula quer o quê? Quer passear no shopping, quer o quê? Ixi, estratégia complicada essa aí, hein? Quer jogar bola, alguém falou. O Silo, claro, né? Vai ter que pagar o preço agora. Então,
Então, quem mata a aula quer o quê? Quer fazer o que vier na cabeça. Cada um respondeu uma coisa. Uma queria ir no shopping, o outro queria jogar bola, o outro não queria fazer nada. A verdade é que você não queria o quê? Você não queria estudar, você não queria estar na classe. Certo ou não? Pois bem, a tentação é exatamente isso. Ela é uma ideia, ela é um desejo, uma intenção 100% humana. Quem está matando aula? Está matando aula porque o professor pediu? Quem está matando aula foi orientado? Eu espero que não, tá? O correto não seria, pode ser que tenha acontecido na vida de algum de vocês. Mas o pai ou a mãe orienta isso? Ó, filho, quando você chegar na escola, você chegando lá, faz o seguinte, mata a aula, tá bom? Da onde vem o desejo de matar a aula? A única origem, da onde que vem o desejo? Vem daqui, ó. Uns para jogar bola, uns para vaguear pela escola, que eu já vi isso acontecer bastante. O cara matou a aula, o que ele está fazendo? Está lá sentado na mureta lá do não sei de onde, não sei o que, fazendo nada. O desejo vem de onde? O desejo vem de dentro de nós. Por quê? Porque fora da sala de aula não tem prova. Mas sabe por que não tem prova fora da sala de aula? Porque não tem nenhum conteúdo sendo aprendido. Ninguém está te ensinando nada. Você não está construindo absolutamente nada. De fato, você está desconstruindo algo. Então, se não tem conhecimento para ser medido, vai ter prova para quê? Quando a gente está em tentação, ou de frente à tentação, saiba do seguinte: você está fora da sala de aula. E olha que eu não disse que você caiu em tentação. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Eu estou falando quando você está diante da tentação e ela está começando a te seduzir. É o filho do capiroto que já fez e está lá fora jogando bola. Tum, você só escuta os barulhos do chute só. Bum! Tá. Aquele barulho de quadra ou de taco, de salão. Você fica aqui, ó a tentação falando com você. Por quê? Porque lá jogar bola não tem prova. É divertido. Aqui dentro tem estudo, tem prova. Lá fora não. Lá fora não tem nenhum conhecimento a ser avaliado. Quem escolhe ceder às tentações está dizendo sim a uma estratégia de regresso que gera involução, não evolução. Quando seus colegas vão passando de série, você vai ficando para trás. Ou no mínimo, o seu esforço para passar de ano vai ser 10 vezes maior. Porque quando você matou uma aula, o tempo não parou, porque você matou a aula. O tempo continuou. A professora ou o professor, ele deu aula, ou ela deu aula, e você perdeu. Ah, mas eu consigo recuperar. Consegue, mas vai lá, parabéns, filhão, vai ter que fazer tudo sozinho. Vai ter que pedir o caderno emprestado de quem? Do CDF, ou da CDF. Vai ter que pedir ajuda para o nerd, que estava lá estudando. Vai ter que usar o raciocínio dele, vai ter que usar as anotações dele ou dela para conseguir ir para frente, porque você decidiu sair da escola da vida. Então, o primeiro ponto, assim como a aprovação é para quem está na escola da vida, dedicado a estudar dentro da escola da vida, a tentação só vem para aqueles que estão matando aula, para quem está fora da escola da vida. Se a aprovação, segundo ponto, se a aprovação gera aqueles aprovados que herdarão a coroa da vida, que tipo de reinado você crê que é estabelecido por aqueles que vivem diante das tentações ou vivem matando aula? Qual que é o reinado que você acredita que é estabelecido? Vamos ler o versículo 15, que vai nos ajudar com esse raciocínio?
Versículo 15 do capítulo 1 de Tiago diz assim: então a cobiça, está ali, né? Você só está querendo, teu coração está fraco, você está diante da tentação. A cobiça é isso. Então a cobiça, depois de haver concebido, opa, eu fui. Houve concepção. Aí o que acontece? Na mulher, depois de 9 meses, ela dá à luz. E dá à luz o pecado. E uma vez o pecado consumado, ou seja, vingou, nasceu e vingou. Uma vez consumado, gera a morte. Cobiça que gera pecado. O reinado gerado pela tentação é um reinado de perdição, ou seja, como diz a própria palavra, a tentação, ela tem como alvo, assim como a provação tem como alvo a coroa da vida, a tentação tem como alvo um reinado de morte. É isso que a palavra nos diz. A cobiça que leva à tentação, que leva ao pecado, tem como objetivo um reinado de morte. Logo, da mesma forma que aquele que passa por provações, quando aprovado, vai trilhando seu caminho rumo à vida eterna, aquele que vive de tentação e tentação, vai trilhando o seu caminho em direção à morte. A tentação, ela é o sinal de onde você está e de que caminho você está trilhando. Muitos de nós somos erroneamente orientados que, não, pode vir a tentação, mas você só não pode cair. Eu já digo diferente, se você está lutando contra a tentação, é porque tem alguma coisa errada. Teu coração não devia estar lutando contra a tentação. Teu coração devia estar lá nas provas. Porque quem está gastando energia, presta atenção nisso, quem está gastando energia com tentação, não tem energia para gastar com provação. Se você está lá fora da sala de aula, ou lutando com a tua cabeça, o professor está lá. Bhaskara, B ao quadrado, mais ou menos, raiz de... E você está lá no futebol, você acha que você está absorvendo alguma coisa? Você está de corpo presente. Aqui na igreja é a mesma coisa. Você acha que só sentar aqui na cadeira é suficiente? Você acha que só estar nesse ambiente aqui é suficiente? Não é. Porque se a tua trajetória é uma trajetória de quem está matando aula, de quem está facing, está de frente à tentação, você está num caminho de destruição. O matador de aula sempre se acha o malandrão. É ou não é? Principalmente o pioneiro, né? Principalmente o idealizador da trama, da tramóia. Não, vamos fazer o seguinte, a professora ela tem a bexiga solta. Então ela vai sair, certeza que daqui a 5 minutos ela vai no banheiro, ela não aguenta. E eu comprei uma limonada para ela. Sempre tem uns caras que são criativos, que se usasse a criatividade por bem, os caras estavam na NASA. Mas no Brasil, infelizmente, a gente tem esses caras e os caras só pensam bobeira, né? E o cara arquiteta todo o plano, esse já se entregou, esse é pura tentação, cobiça, pecado, esse não está nem aí. Mas você, Zezão, está ali, tentando ver se você vai ou não vai. Aí ele vai. Aí a tua cobiça aguça. Ah, fulano de tal foi. O Rafael, não sei se alguém conhece, eu tenho filho, eu conheci o Rafael, mas pelo menos na minha época os Rafael eram sempre os espoletas. O Rafael foi, o Rafa, não era nem Rafael, né? Nossa, o Rafa foi, cara corajoso, foi lá, está lá fora. Ele é um malandrão, ele não está nem aí. E você, bobão, vai olhando para ele e falando, cara, quero fazer a mesma coisa. E Satanás é astuto. Sabe o que ele faz? Nós, com o Espírito Santo, nós podemos estar sozinhos, que a gente tem
tudo o que a gente precisa. O matador de aula, o cara que se entregou total, ele tem medo de estar sozinho. Ele precisa de mais gente. Por que você acha que possessão, muitas vezes, ela é em legião? Porque sozinho eles não aguentam. Que basta vir um Miguel da vida e detona com todo mundo. Deixa eu contar um testemunho bem rápido para você, bem rápido. Pensei agora, vale a pena. Pessoalmente, conversei com ela, Rebeca. Uma menina que ela era satanista. Ela e o irmão. Mas a mãe era crente. Crente. Orou 10 anos por ela e pelo irmão. Pelo irmão mais tempo, porque ele veio se converter depois. Orou 10 anos, todo dia na porta do quarto dela. Falou, pai, livra minha filha. Livra minha filha. 10 anos. E ela não é que ela não ia para a igreja, ela era satanista. No ponto de fazer aquelas coisas que eles fazem para subir de nível e não sei o que, ela contou lá umas coisas macabras que eu também não quero ficar colocando na tua cabeça. Eu sei que ela tinha intimidade tal com os demônios, que sempre que ela entrava no quarto dela, ela pedia para eles moverem algum objeto no quarto, para ela ter certeza que eles estavam lá. Olha isso. Ela entrava no quarto e falava, e aí, vocês estão aqui ou não? E algo se movia no quarto dela, beleza. Um dia ela entra no quarto dela, ela havia conhecido uma pessoa cristã, aquilo incomodou ela tremendamente, a pessoa começou a conversar com ela, começou a falar de Jesus, ela começou a entrar em conflito. E isso deu poder para a oração da mãe dela, porque ela abriu uma brecha. Ela abriu a brecha, e se? Será que esse Deus realmente existe? Será que esse Deus é verdadeiro? Isso, palavras dela. Ela entra no quarto dela confusa. E nada se mexe no quarto dela. E ela fala, por que vocês não estão mexendo nada? E dessa vez, foi a única vez que ela ouviu, audivelmente com os ouvidos, não podemos. Ela fala, por quê? Porque há anjos nesse lugar. E ela pergunta, mas quantos vocês são? Eles falam, nós somos uma legião. Sabe o que significa legião? O exército romano chamava de legião, o exército que eles tinham, quando eles tinham pelo menos 5.000 soldados. Isso era uma legião. Eles falaram, nós somos uma legião. E quantos são os anjos que impedem que vocês se manifestem? E eles responderam, 2. Essa é a diferença. Essa é a diferença. De quem está na escola da vida. Tu pode estar sozinho contra uma legião, porque é isso que o matador de aula faz. Ele está no comando de Satanás, ele fala, tu não pode ficar sozinho não, você é muito fraco para ficar sozinho. Chama mais alguém com você. Você tem que chamar o máximo que você puder, porque sozinho você é muito fraco. Meu irmão, minha irmã, quem tenta flexibilizar o evangelho, porque é isso que o matador de aula faz, ele tenta evitar as provas. Só que ele não entende uma coisa, é impossível evitar provas. Talvez você não esteja nelas, talvez você não passe por elas, mas elas estão acontecendo. O matador de aula, ele quer te convencer a não passar por essa pressão de ter que passar pelas provas. Mas ele não vai dizer para você assim, não, fica tranquilo que quando a gente estiver aqui fora, a gente não tem prova, as provas acabaram, a gente vai passar do mesmo jeito na matéria, sem ter que fazer prova. Não, você vai. A cobiça faz isso. Não, você vai ter o que você quer. Só que a cobiça e o pecado não dizem para você que você parou o seu processo de crescimento e que você vai regredir.
E que agora, ao invés de estar no caminho, na escola da vida, que aponta para a coroa da vida, agora você set yourself, você colocou você mesmo no caminho que leva ao reinado de morte. Você pode curtir o caminho todo, porque a porta do céu, a porta que leva à perdição, é uma portinha ou uma porta escancarada? É uma porta escancarada, não tem prova. É fácil de entrar. Eu escutava muito quando era pequeno, e isso é uma grande verdade, básica. O exemplo que eu vou dar aqui é básico, mas é verdadeiro. Satanás não vai vir atrás de você com um tridente, não, como ele é pintado por aí. Não vai te assustar, não. A não ser que medo te afaste do Senhor, aí ele vai te assustar. Mas caso contrário, ele vai vir no shape que você mais gosta, no shape que a tua carne mais gosta, com o aroma que a tua carne mais gosta, com o som que a tua carne mais gosta. A tentação vem assim, porque ela não quer que você cresça. O objetivo da tentação não é crescimento, sabe por quê? A origem é da carne. Você não consegue fazer você mesmo crescer. Esquece. Você precisa dele, você precisa do autor da vida. A escola da vida é regida por quem? Pelo autor da vida. É ele que definiu as matérias, a metodologia, os professores, o ambiente. Ele colocou tudo no lugar para você crescer e ser aprovado. A tentação é você, sozinho, tentando fazer acontecer e tentando evitar a prova. Quem tenta flexibilizar, negociar, amaciar a escola, encontra uma rua cheia de armadilhas, um caminho cheio de armadilhas, onde não há um só ensinamento que preste, nenhum só conceito que preste, pois é uma terra sem lei, e é cada um por si, e não é Deus por todos não, para por aí mesmo, é cada um por si. A gente consegue ver inúmeros exemplos por aí, falei um pouco disso no domingo passado. Quantos daqueles que estavam dentro da escola da vida, ensinando, pregando o evangelho, sendo mestres, e de repente as tentações, não provações, as tentações, sabe aquela tentação? Você é o cara, hein? Caramba, você sabe chão pra caramba, hein? Pô, será que você precisa tanto da Bíblia assim? Eu acho que você já sabe tanto, que você pode até começar a pensar em umas coisas meio filosóficas. E aí você vê aquele cara, guiado pela palavra, dentro da escola da vida, você vê que aquele cara, esse cara está matando aula, porque ele está falando umas coisas meio besta. Esse cara está negociando o evangelho. Simples. Entrou na tentação de achar que ele sabia alguma coisa. E começou a flexibilizar o evangelho. Começou a negociar o evangelho. Eu acho que o evangelho cabe em mim. Eu acho que as coisas que eu faço, elas não são tão ruins assim. Não, isso aqui dá para fazer. Flexibilização. Quem está na escola e está focado na escola, não pensa nisso. Quem está dentro de uma sala de aula focado, eu quero aprender esse assunto aí. Professor, como é que é? Você pode me explicar de novo? Eu não entendi isso aí não. Eu vou fazer pesquisa. Quem tenta flexibilizar o ensino, acontece o quê? Acho que eu entendi. Não, acho que eu entendi. Não, eu entendi. Não preciso estudar mais não. Chega na hora da prova, não sei a primeira, não sei a segunda, não sei a terceira, sei mais ou menos a quarta e acho que sei a quinta. Flexibilizou o ensino. Não tem a ver comigo nem com você, irmão. Não tem a ver comigo nem com você, irmã. O ensino não vem de você, o ensino vem daqui, ó. Vem da palavra. O ensino, a escola da vida, o professor não está ali sentado do teu lado. Ele está em outro lugar, tentando te ensinar. Não tenta flexibilizar. Não é essa a ideia.
É o que a tentação faz. E por último, que a gente já comentou, já tratou um pouco disso. Assim como a origem da provação, ela é no eterno, a origem da tentação, ela está onde? Está aqui, ó, na carne. A origem dela, a concepção dela, o começo dela e o fim dela estão aonde? Na carne. Eu quero ler mais uma vez com você o versículo 15, rapidamente. Então a cobiça, depois de ter havido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago ainda usa a gravidez de forma alegórica para ressaltar essa dinâmica entre a tentação, o pecado e a morte. Porque a tentação tem origem na carne. Quando você passa por ela e se entrega a ela diretamente, ou diferentemente, da aprovação que te eleva a um nível, a tentação ela gera um romance que tem por objetivo te levar para as vias de fato. A tentação ela quer que você faça uma conexão que você ainda não fez. Ela quer que você se relacione com o pecado. A tentação, ela pouco se importa com o seu nível de maturidade espiritual. Não é como na escola da vida que as provações elas vêm vindo de acordo com a tua série. Você está na primeira, você vai receber provas de primeira série. Você está na segunda, você vai receber provas de segunda série. A tentação não está nem aí para isso. Ela tem por fim te aproximar do pecado a qualquer custo. A qualquer custo. Fazer você se relacionar com ele, com o pecado, e acabar com a tua história. Reinado de morte. Esse é o objetivo da tentação. A aprovação vem de fora, a tentação vem de dentro. A aprovação aperfeiçoa, a tentação aprisiona. A aprovação tem a ver com os frutos do Espírito. Essa é a referência. Não está em você. A referência é a longanimidade. A referência é o amor. Esses são os referenciais das provações. Vão ser construídos baseados nisso. A tentação tem a ver com as cobiças da sua carne. A tentação tem a ver contigo. A tentação, quando ela vem, ela tem tudo a ver com você. É aquela dificuldade que você fala, cara, como isso é difícil para mim? Como isso me persegue? Dica. É meio igualzinho? Está te acompanhando? Bate naquele ponto ali que enfraquece? E mesmo quando você vence, nada muda? Tentação. Tentação. Você não tem que lutar quando a cobiça ela aparece. Quando o objeto da tua cobiça aparece. O objeto da tua cobiça não tem nada a ver com o vencer a tentação. Ele só está ali posto. Porque Satanás sabe que você é fraco naquela área. Não tem nada a ver com o externo. Tem a ver com você. Tem a ver com você. Tem a ver comigo. Tem a ver com olhar a tentação e falar, Senhor, estou fraco nisso aí ainda. Me ajuda, Deus. Me ajuda a passar. Me ajuda a voltar para dentro da sala de aula. Dificuldade de orar, de ler a Bíblia, não são provações. Sabe quando você está ali à noite, ou para de manhã, quem tenta fazer isso de manhã, ou às vezes até durante o dia, nossa, me veio um sono quando... Isso não é provação, meu irmão. Isso não é Deus falando, vamos ver se ele quer ler a Bíblia mesmo, vou mandar uma provação para ele, vou botar um sono nele. Você acha que é isso que Deus quer? Você acha que o teu Deus, que quer ter intimidade com você, que quer se relacionar com você, você acha que ele quer que você tenha dificuldade de ler a Bíblia? Não, meu irmão, isso é tentação, sabe por quê? Talvez você não tenha sido ensinado nem a ler. Que dirá ler a Bíblia? Um livro que não é atual, porém é extremamente atual. Um livro que, vamos ser sinceros, é maçante, é cansativo para aqueles que não conhecem.
Não tem nada a ver com provação. Isso tem a ver com tentação. É o inimigo falando para você assim, ó, amanhã você lê. Você está com tanto sono. Você está tão cansado. Nossa, o teu dia foi pesado hoje, né? Amanhã você lê. Aí terça-feira chega. Nossa, terça-feira você está zerado, pronto para ler a Bíblia. Não, você está cansado. Você está com sono. A gente é cíclico. Deus nos criou para ser cíclico. Dia e noite. Dia e noite. Mas Satanás não está nem aí. Você não para pensar. Você não para pensar que aquilo vai se repetir no próximo dia. Isso não tem nada a ver com construção de um indivíduo que tem se esforçado para desenvolver os frutos do Espírito. Se você tem um desejo de se desenvolver, de ser mais parecido com Cristo, sabe o que acontece? Você volta para dentro da sala de aula. Você fala, vamos ler? Vamos ler? Para quem tem cônjuge, dá uma cobrada nele para ver se ele te ajuda, dá uma cobrada nela para ver se ela te ajuda. Vamos ler, a gente precisa ler. Tem prova. Vai ter prova. A gente precisa ler. Mas estou com sono hoje, vou estar com sono amanhã. Isso não é justificativa. Vai ter prova. Eu preciso ler. E eu não quero ser tentado. Eu não quero nem chegar perto ao ponto de ser tentado. Eu quero viver de prova em prova. Então faz o seguinte, olha para a situação e entende. É provação, lute por ela. Lute por ela. É tentação, entende a origem. Por que eu estou sendo tentado por isso? Onde é que está? Qual que é a raiz disso? Qual que é a raiz disso? Sabia que foi um dado que eu li. Sabia que 90% dos casos de obesidade, eles não têm causa física? Sabe onde está a causa da obesidade? 90%. 90%. Sabe o que é isso? Isso não é provação, isso é tentação. E o açúcar, bagulho para ser tentação do inferno. Não vou falar porque Deus criou o açúcar. Eu creio que Deus criou o açúcar. O açúcar refinado, não. Isso aí tem dedo do capiroto aí. Comprovado já. Quantos estudos tem? Açúcar cria o ambiente perfeito para desenvolvimento de câncer. Acaba com a hidratação das tuas células. Destrói com as tuas sinapses nervosas. Açúcar é um veneno. Mas eu deixo de comer? Não. Tentação. Não tem a ver com provação. Não tem a ver com provação. A gente precisa fazer essa distinção. Sabe o que é provação? É quando Deus está falando comigo, é quando eu estou em oração, quando eu estou lendo a palavra e Deus fala sobre domínio próprio. Aí sou eu sentado na sala de aula, aprendendo sobre domínio próprio e eu com o ensino falo, eu não tenho tido domínio próprio. Aí Satanás fala, vou botar uma tentação. Aí a tentação vem, só que eu estudei. Aí eu falo, não, eu sei que eu preciso ter domínio próprio. O crescimento, o estudo, a evolução, ela fala sobre domínio próprio. A tentação está falando o que para você? Açúcar, gostoso, bom demais, você está estressado, come um pouquinho, você vai relaxar. Percebeu a diferença? Agora, quem está de frente para a tentação e está sendo conduzido pela cobiça, você acha que essa pessoa vai pensar em domínio próprio? E às vezes até na luta contra a tentação, ela fica sem ferramentas, porque ela não estudou. E ela não sabe que aquela vontade danada de comer doce, aquela ansiedade, aquele princípio de depressão, aquele pânico, aquele medo de não ter recurso,
aquele medo de tudo. Sabe de onde vem isso? Não tem a ver com a tentação. Tem a ver que você não estudou, não matou os traumas do passado, não cresceu, não passou de série, você está lá brigando com o teu irmão ainda, e o Satanás aqui está colocando tentações de casamento. Entendeu o exemplo? Você não passou, quando você era irmão pequeno, você não passou. Você não foi ensinado, não tratou, guardou aquele trauma, não sabe entrar em conflito, não sabe resolver conflito, matou um monte de aula, perdeu um monte de educação, e aí agora Satanás chega fácil. Você casou porque você quer casar, e daí ele dá a primeira prova, que não é prova, é tentação. Fala para ela aquela palavra que ela mais detesta ouvir, que daí você acaba com essa discussão, você explode essa discussão agora. Dica: sempre, nunca, elimina isso do seu vocabulário, casado, casada. Você sempre faz isso? Caramba, como é que você está comigo ainda então? Você nunca me ouve? Caramba, eu sou surdo então. Sempre, nunca. Palavras de quem perdeu algumas aulas lá de longanimidade, paciência, fruto do Espírito. Perdeu essas aulas e daí na tentação está como? Caindo fácil. Não teve estudo, não aprendeu, não foi preparado. Cuidado, meus irmãos, porque as tentações são cuidadosamente arquitetadas pelo maioral dos pecadores. Ele arquiteta, o americano fala tailor-made, customizada. As tentações têm tudo a ver contigo. Assim como as provações não têm nada a ver com você, é a ementa da escola. É ementa que fala, né? É a ementa da escola. Nossa, bateu agora a palavra. É a ementa da escola. Provação. O capiroto está ali sentado todo dia. O que ele está querendo hoje? Qual que é a falha que ela ainda tem? Qual que é o desejo que a gente pode atacar, que vai manter ela ou ele fora da sala de aula? Ele arquiteta tanto, e eu queria deixar vocês com essa frase. Satanás arquiteta minuciosamente as tentações, até que elas sejam vistas como uma sedução da cobiça que leva à morte. Presta atenção nisso agora. Ele vai fazer de tudo para pintar esta prisão perpétua da tentação como a escola da vida. Esse é o ponto principal do dia de hoje. As tentações vão ser constantemente entregues para você como se fossem provações. E se você está fora da escola da vida, você vai aceitar as tentações como provações. E elas não são. São tratadas de forma diferente e têm objetivos diferentes. É fácil de distinguir? É fácil. É bem fácil. Você está passando por dificuldades, você está crescendo? Você está crescendo? Você está investindo naquilo e falando, eu vou crescer, eu vou passar, vai dar certo. Parabéns, escola da vida, você entendeu. Aquilo está te construindo como ser humano. Teve uma discussão matrimonial, uma discussão com o filho, engoliu a discussão e falou, caramba, deixa eu pensar o que falar aqui. Parabéns, você está na escola da vida. Você está curtindo a vida sem fazer aquelas coisas básicas da vida do cristão. E toda vez que vem um problema, te vem amargura, te vem vontade de desistir. Ou quando você passa por algo, vem um remorso, um arrependimento, parabéns, você está matando aula. Você acha que você está na escola da vida, que você entra aqui dentro, você fala nos termos, bênção, a paz, irmão. Olha o Satanás te enganando. Você está matando aula. Se não tem crescimento, você está matando a aula.
é o que Paulo fala aos coríntios: vocês estão no leite. Não tem alimento sólido ainda. Sabe por quê? Porque você está fora da escola, matando aula todo dia, achando que está na escola. Você está na escola, você está no ambiente da escola, você está entre os muros da escola, mas você não está dentro da sala de aula. Meu irmão, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, vá para dentro da sala de aula. É o melhor lugar para você e para mim. Aprenda, tenha sede de ler esse livro maravilhoso. As tentações, elas vão fugir de você. E quando as provas vierem, você estudou. Não se preocupe, você está preparado. Eu passei por um teste esses dias, de teste mesmo, não divino, um teste daqui da terra mesmo. E o instrutor, que é um cara que eu já conhecia há um tempo, ele viu minha apreensão. Eu detesto teste. Infelizmente, eu sou um pouco perfeccionista, então, se eu errar, aquilo fica me martirizando, eu fico martelando aquilo na cabeça. Pô, você não estudou isso. Pô, você estudou e errou. Se eu estudei e errei, então, eu tenho vontade de bater a cabeça na parede. Então, eu estava apreensivo para o teste. Olha o que o cara falou para mim. Descanse. O cara, ele é cristão, né? Então, até isso, o cara que não tem nada a ver com nada, crente, olha como Deus é maravilhoso quando você está dentro da sala de aula. Sabe o que o cara vira para mim e fala? O cara que estava aplicando o teste. Ele falou: cara, calma. Confie, olha o que o cara falou. Confie mais em você. Você sabe mais do que você acredita que sabe. Olha o que Deus faz. Quando você está dentro da sala de aula, vai vir aquele teu amigo, aquele teu brother, aquela tua amiga que estudou junto com você. Ei, fica em paz. Nós estudamos. Talvez a gente não tire 10, mas a gente vai passar nesse troço. É isso que acontece quando você está dentro da sala de aula da escola da vida. As provas vão vir, mas não tem problema. Tu está estudando? Você está estudando? Você não precisa ser o bichão da goiaba, não. Mas você está estudando? Está aprendendo? Está sendo humilde, dizendo: eu não sei, Deus, mas me ensina. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te ensinar. Deus vai te dar as ferramentas. Deus é aquele professor bonzinho. Ele fala: ó, tá vendo essa parte aqui? Estuda melhor essa parte aqui. Vai cair na prova. Para mim não ajudava muito, que eu ficava mais desesperado ainda, mas tudo bem. Mas Deus faz isso, tá vendo esse aqui, ó? Tá vendo esse conceito aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Estuda, vai cair na prova. Quantos aqui já tiveram sonhos e daí aconteceu alguma coisa? Quantos aqui já tiveram visões e daí aconteceu alguma coisa? Sabe o que é isso? É Deus falando: vai cair na prova. Não tem problema, meu irmão, vai em frente. Sabe por quê? Porque você estudou. Deus está contigo na jogada. Ele está falando para você. Você vai passar. Você pode se colocar em pé nesse instante? Eu quero orar junto com você. E antes que a gente passe para o nosso momento de Santa Ceia, eu queria te fazer esse convite, eu queria te trazer essa distinção na cabeça. E olha o privilégio, ninguém está dentro da tua cabeça a não ser o Senhor. Seja sincero com você mesmo agora. Seja sincera com você mesmo agora. Olhe para a sua caminhada e pense: espera aí, isso aqui é aprovação ou é tentação? Isso aqui sou eu, fraco, não acreditando no meu Deus, no meu professor, que vai me ensinar e que vai me fazer passar. Isso é a minha carne fraca. É o resultado de eu não estar dentro da sala de aula estudando. É o resultado de eu não estar aprendendo. É o resultado de eu não estar dedicando o meu tempo a crescer no Senhor. É isso? Então, Deus, me leva para dentro da sala de aula. Me leva para dentro da sala de aula.
Sabe o que Deus faz algumas vezes? Ele deixa você sofrer um pouquinho, para você voltar para dentro da sala de aula. Não deixa chegar nesse ponto, não. Não deixa chegar nesse ponto, não. Volta para a sala de aula. E começa devagar. Pega lá a tua Bíblia e leia. Quanto? Um versículo que seja. Diga para a tua cabeça, diga para o teu coração. Cara, você precisa disso, cara, não fica sem isso, não. Você precisa disso. Não tem uma vida de oração? Não tem problema, você não precisa orar 1 hora por dia na primeira semana, não. Ora. Fecha os teus olhos. Antes de você sair da cama, senta na beirada da cama. É o que eu faço pelo menos todos os dias. Senta na beirada da cama e fala: Deus, obrigado pela noite de descanso que o Senhor me deu. Pai, sê comigo hoje. Pai, me acompanha no meu dia hoje. E sabe o que o Deus de toda a terra vai fazer? Ele vai te acompanhar. Ele vai com você por onde quer que você vá. Ele, como um escudo poderoso, Ele vai rebater tentações, Ele vai tirar perigos da tua frente. Basta você, mesmo cansado, vai para a aula, meu irmão. Sai de casa, vai para a aula. Vai para dentro da escola, entra na classe, senta, faz o teu melhor, porque Ele está lá te esperando. Ele está esperando que a gente vá até Ele, se prostre diante dEle e falou: Pai, eu estou aqui, me ajuda, me ensina, me dá forças, me dá ferramentas, me ajuda a passar pelas provações, me ajuda a mortificar a minha carne, para que as tentações sejam tão fracas, tão pequenas, tão raras, que minha mente esteja tão focada nas provações e na minha evolução, que algumas delas passem até despercebidas. Nós entregamos o nosso coração ao Senhor, Pai, e clamamos: nos ajuda a voltar para dentro da sala de aula da escola da vida, nos ajuda a crescer, nos ajuda a nos desenvolvermos de glória em glória, para que possamos receber ao final desta jornada a coroa da vida eterna em Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, a trilhar esse caminho que aponta para Ti, em nome de Jesus, amém. Queria pedir para você permanecer em pé, e agora a gente vai orar clamando a Deus que estes elementos que aqui estão, o pão, o vinho, sejam vividos agora nesse instante como um símbolo que perpetua a nossa caminhada aqui como representantes do reino. Eu quero que você, junto comigo, ore pelo pão e pelo vinho como um símbolo real e verdadeiro de quem Cristo foi, é e sempre será para todos nós. Ore junto comigo. Pai amado, nós agora oramos a Deus clamando que este pão que vamos agora compartilhar entre irmãos, que verdadeiramente represente o Teu corpo, ó Pai, que o Senhor partiu, na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor pegou um pedaço de pão e junto com os seus discípulos o Senhor falou: este é o meu corpo que é dado por vós,
corpo que foi traspassado, corpo que foi mutilado, corpo que foi ferido em nosso favor. E hoje nós, como memorial, fazemos o mesmo, partilhamos deste pão que representa o teu corpo, Jesus, e que nós agradecemos, te agradecemos por teu sacrifício na cruz, em nome de Cristo Jesus, amém. Da mesma forma, Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou um cálice em suas mãos e disse: este é o meu sangue, dado em favor de vós, para a remissão dos seus pecados. Foi isso que Cristo fez. Se esvaiu, derramou sua própria vida, para tirar o pecado do mundo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor esvaiu vida. O Senhor derramou naquela cruz vida, para que nós tivéssemos vida eterna, conquistada por Ti na cruz. Obrigado, Deus, porque o Senhor, ó Deus, permitiu com que o Teu sangue lavasse aquela cruz, a cruz do Calvário. E nós, ó Deus, coletamos este sangue, partimos dele, para que a Tua vida habite o nosso ser, para que a Tua vida, Pai, em nós, nos leve para junto de Ti, ó Deus. E é por isso, como igreja do Senhor, é que nós partilhamos deste vinho, como memorial do sangue, que tira o pecado do mundo. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado. Amém. Eu peço que você permaneça em pé. Nós vamos servir as nossas irmãs que estão ali com as crianças primeiro, e logo a gente vai voltar aqui, servir e partilhamos juntos desse momento. Enquanto isso, entoe esse cântico junto conosco, em louvor ao nosso Deus. Este é o teu sangue, tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Jesus.
sangue de Jesus. Mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue Lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. e todos nós juntos partilhamos agora deste pão que representa o corpo de Cristo. Comemos todos dele. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. E também juntos nós, deste vinho, deste suco de uva, nós partilhamos, entendendo que ele é o sangue do nosso Salvador, que nos livra da condenação, da morte eterna. Tomemos todos dele. Alvo Mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve. mais uma vez com todo o seu coração, diga: alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, Este sangue nos libertou. Cante bem forte: eu sou livre. Uma última vez. Nós somos livres. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia.
fomos lavados pelo sangue de Cristo, amém? Louvado seja o nosso Deus. Que a maravilhosa graça do nosso Salvador, Jesus Cristo, que o amor imenso do nosso Pai, que as consolações, que os dons e a comunhão do Espírito Santo do Senhor sejam conosco hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém.